Bom, quantos estavam aqui no culto passado? Ok, puxa a orelha de alguém que não levantou a mão, por favor. Semana passada nós começamos a série Espírito Santo. E aprendemos na semana passada de algumas características do Espírito Santo. Como ele é impetuoso, como ele nos surpreende, como ele é poderoso, imprevisível e invisível, mas mesmo assim ele é relacional, ele é uma pessoa. Algumas pessoas que vieram me procuraram durante a semana e já falaram: foi o melhor culto desse ano. Foi o culto da semana passada. As pessoas disseram isso. Eu quero dizer para os irmãos que eu não concordo. Eu acho que o melhor culto desse ano é o de hoje. Amém? Então até a semana passada ele pode ter sido melhor, mas hoje vai ser melhor ainda, porque Deus continua fazendo, o Espírito Santo quer continuar movendo no nosso meio. Eu espero que você esteja com seu coração aberto, sedento, porque disso depende todas as coisas. Bom, hoje nós estamos na segunda palavra, o tema da palavra de hoje é o Espírito Santo, a água viva. A água viva. Eu quero começar lá em João capítulo 7, versículo 37 e 38, quando Jesus diz assim: no último e mais importante dia da festa, e aqui está se tratando da festa dos tabernáculos, uma festa de 7 dias. Então no último dia dessa festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, eu quero grifar isso daqui, se alguém tem sede. Quantos têm sede de Deus neste lugar? Quantos têm fome de Deus neste lugar? Qual é a diferença dos dois? Nenhuma, é a mesma coisa. A gente só fala de maneira diferente. Ter fome e ter sede de Deus é a mesma coisa. Jesus está falando especificamente para essas pessoas: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Bom, eu quero te dizer que quando Jesus disse isso na festa dos tabernáculos, e ali estavam cheios de pessoas, eu garanto para você que ninguém entendeu o que Jesus tinha falado naquela hora. Mas como eu expliquei na semana passada para os irmãos, João escreveu o evangelho de João, foi o último evangelho a ser escrito, apenas 60 anos depois das coisas, de quando as coisas tinham acontecido. Então as pessoas não entenderam naquela época, mas quando João escreveu o evangelho de João, ele já entendia o que Jesus queria dizer com aquilo. Então ele gasta os dois próximos versículos, o versículo 38 e 39, explicando o que Jesus tinha dito ali. Então ele diz assim, versículo 38, por favor, coloca na tela para a gente o 38, você tem ele aí? Ok, quem crer em mim, já lemos, né? Como diz as Escrituras, seu interior fluirão rios de água viva. Agora no 39 ele explica: ora, isso ele disse a respeito do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Em outras palavras, Jesus ainda não tinha sido assunto aos céus. Então João traz a interpretação 60 anos depois, dizendo que Jesus, nesse momento, ele estava se referindo ao Espírito Santo. E que os crentes que tinham sede de Deus, se alguém tem sede, que esses crentes que tinham sede de Deus, eles ficariam cheios do Espírito Santo. É por isso que eu perguntei quantos têm sede de Deus, porque disso depende todas as coisas. Eu quero ler para você agora Atos capítulo 1, versículo 4. Diz assim, ainda que vai tratar de um texto de Jesus com os discípulos. Certa ocasião, enquanto comia com eles, aqui é no intervalo entre a ressurreição de Jesus e a ascensão de Jesus, ok? Esse texto está acontecendo nesse período de tempo. Enquanto comia com eles, deu-lhes essa ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai. Promessa do meu Pai, da qual lhes falei. Bom, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Que promessa é essa?
Quando Jesus fala a promessa do meu Pai e não a promessa que eu vos fiz, fica claro aqui para nós que Jesus está falando de algo que ele disse para os discípulos, que Deus havia prometido para o povo. Então Jesus está claramente aqui falando de algum texto do Velho Testamento. E para você entender o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, você tem que ir lá no Velho Testamento e descobrir que promessa é essa. Eu quero te dizer que há 3 menções importantes do Espírito Santo no Velho Testamento. A primeira delas é em Gênesis 1, versículo 1 e 2. Os irmãos conhecem bem. Fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Bom, não tem nenhuma promessa do Espírito Santo aqui para nós. Então o texto não pode ser esse. Um outro texto muito importante que tem sobre o Espírito Santo é o texto de Ezequiel 36, versículo 25 e 27. Deixa eu ler para vocês. Diz assim: aspergirei água pura sobre vocês. Água pura. Lembra-se que Jesus falou que chamou o Espírito Santo de água também em lá no Evangelho de João, ok? Então, e vocês ficarão puros, ou seja, vai haver uma purificação. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e todos os seus ídolos. Então aqui está falando de uma ação do Espírito Santo dentro de nós, purificação. Darei a vocês um coração novo e porém um espírito novo em vocês. Diga, em vocês. Ou seja, está falando do Espírito Santo dentro de nós. Tirarei de vocês o coração de pedra, lhes darei um coração de carne. Isso fala de transformação, ok? Então nós já vimos aqui purificação, transformação. Porém o meu espírito dentro de vocês. Dentro de vocês. E quando a gente olha aqui, a gente fala, bom, isso é uma promessa do Espírito Santo para nós. No Velho Testamento, mas é para nós. Mas ainda não é essa promessa da qual Jesus está falando, porque na promessa que Jesus está falando para os discípulos, ele está falando do derramar do Espírito Santo sobre, e nesse texto de Ezequiel, a Bíblia está falando da promessa do Espírito Santo dentro de nós, que fala da nova natureza, ou seja, quando nós recebemos o Espírito Santo, através do novo nascimento, a nossa natureza é transformada. E o que acontece? E os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecerem fielmente às minhas leis. Ou seja, o Espírito Santo gera em nós uma capacitação, ok? Então esse texto aqui é uma promessa do Espírito Santo para nós no Velho Testamento. É importante a gente mencionar ela, porque é a promessa de que o Espírito Santo dentro de nós vai nos purificar, vai nos transformar e vai nos capacitar a obedecer a Deus. Amém? Então isso é algo que o Espírito Santo faz dentro de você. Então essa é a ação do Espírito Santo dentro de nós. Purificação, transformação e capacitação. Você que gosta de estudar, e eu espero que todos gostem de estudar, espero que você esteja aí anotando, porque são coisas muito importantes para nós entendermos o Espírito Santo. Mas de qual promessa então Jesus está falando? Se não é a menção de Gênesis, se não é a menção de Ezequiel, só sobra uma menção do Espírito Santo no Velho Testamento, da qual nós podemos recorrer a ela. Então vamos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28 e 29. É aí que nós vamos encontrar isso. Essa é a promessa, você vai ver. E depois disso, derramarei do meu espírito. Fala para a minha palavra. Essa é a palavra que nós estamos procurando. E depois disso, derramarei do meu espírito, espírito com letra maiúscula, se referindo a quem? Ao Espírito Santo. Derramarei o meu espírito sobre quem? Todos os povos. Olha, uma ideia revolucionária para esse tempo. O povo de Israel achava que Deus era só para eles. Eles interpretaram mal a ordem de Deus. Porque a ordem de Deus para eles era ir e fazer Deus conhecido entre as nações. Mas eles achavam, eles não se viam como um ponto de partida, eles se viam como o fim. Assim como muitos cristãos também não entendem hoje que a salvação dele não é um fim, é um ponto de partida para que a missão de Deus se cumpra na terra. Então o povo de Israel também cometeu esse erro. E quando o profeta fala de um derramar do Espírito sobre toda a terra, esse era um pensamento muito revolucionário para aquela época.
As pessoas não concebiam essa possibilidade. Isso aqui significava uma globalização do Espírito Santo. Não só uma globalização, mas também uma democratização do Espírito Santo. Ou seja, não era só para pessoas com grande conhecimento. Não, ele começa a dizer: os seus filhos, as suas filhas profetizarão, os velhos terão visões, os jovens terão visões, até os servos e as servas, até sobre os servos e as servas, derramarei do meu Espírito naqueles dias. Então o Espírito Santo era uma promessa de Deus no Velho Testamento, e eu posso dizer para você que Jesus estava falando dessa promessa para os discípulos, quando ele disse da promessa que Deus tinha dado para eles. A promessa do Pai era a promessa do Espírito Santo sobre eles. Quantos estão entendendo até aqui? Estou indo rápido? Então você já pode entender que essa é a promessa da qual Jesus estava falando. Agora eu quero te mostrar um texto onde Jesus fala sobre o Espírito Santo no Novo Testamento. Em Atos 1, versículo 4 e 5, aliás, fala do Espírito Santo, não, fala para os discípulos algo que eles deveriam fazer. Atos capítulo 1, versículo 4 e 5, e depois o versículo 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, até que nós já lemos, da qual lhes falei. Agora vem, presta atenção. Como essa promessa seria, as características dela. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então presta atenção na comparação, na semelhança daquilo que Jesus está falando. João batizou com água, da mesma forma vocês serão batizados no Espírito Santo. Você já entende aqui que quando Jesus faz essa comparação com o batismo de João, de que esse batismo com o Espírito Santo é uma imersão no Espírito Santo. E quando a Bíblia nos fala do Espírito Santo sobre nós, que é o que Jesus vai falar agora em seguida no versículo 8, que ele vai dizer assim: e receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Tá certo? Então Jesus chama esse descer do Espírito Santo sobre vocês, Jesus chama isso de batismo no Espírito Santo, que eles seriam batizados no Espírito Santo. Mas o que você precisa entender é que o sobre vocês não é igual ao sobre do Gênesis, que ele pairava sobre. Não, é como se você estivesse totalmente revestido, vestido. A palavra que é revestido de poder. Vocês serão revestidos de poder. Isso é o batismo com o Espírito Santo. Vocês serão mergulhados, ou seja, você vai estar completamente cercado pelo poder de Deus. Então isso aqui é o Espírito Santo sobre. Então entenda, o Espírito Santo dentro de você, ele te purifica, ele te transforma e ele te capacita. Mas o Espírito Santo sobre você, é o batismo, aquilo que Jesus está chamando de batismo no Espírito Santo, ele vem para que você cumpra um propósito, para que você cumpra uma missão. E é isso que Jesus termina falando. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, a promessa do Pai, que está escrita no Velho Testamento, está relacionada a uma experiência com o Espírito Santo, que Jesus chama de batismo com o Espírito Santo. Então, o batismo no Espírito Santo é um derramar do Espírito Santo sobre a vida de uma pessoa, sendo revestida de poder. É um revestimento, é um batismo de poder para que a pessoa cumpra a missão dela na terra. Nós somos batizados com o Espírito Santo para cumprir o nosso propósito aqui na terra. Esse é o objetivo. Quantos estão entendendo até aqui? Agora eu quero te lembrar que essa promessa, ela foi cumprida em Atos 2. E lá em Atos 2, 120 pessoas recebem essa promessa. Eles são revestidos de poder
E eles começam a pregar para as pessoas, e as pessoas começam a entender o evangelho, cada um na sua própria língua. É o Pentecostes, os irmãos conhecem o texto de Atos capítulo 2. É a promessa daquilo que Jesus tinha falado. Então, Deus Pai promete no Velho Testamento, Jesus promete aos discípulos no Novo Testamento, e isso se cumpre em Atos capítulo 2. Mas para eu chegar à conclusão que eu quero, eu vou te mostrar mais um texto que Jesus fala do Espírito Santo, para a gente entender bem o que está acontecendo. Aí João 14, versículo 16 e 17. Jesus está dizendo assim para os discípulos: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro. Talvez alguma Bíblia aí esteja escrito ajudador. Tem alguma versão que está escrito ajudador? Algumas versões. Mas o que importa aqui é que essa palavra conselheiro é formada por duas palavras no grego. A palavra para e a kletos, tá certo? Ou seja, o parakletos, para, na verdade, é uma preposição que significa ao lado de, e kletos é o verbo ajudar. Ou seja, eu vos enviarei alguém que vai estar do lado de vocês para ajudá-los. Durante quanto tempo? Para estar com vocês para sempre. Estar com vocês para sempre. Isso é fantástico ou não é? Você sabia que o Espírito Santo está aqui agora? Você sabia que Ele está com você quando você está na sua casa sozinho? Você sabia que Ele está com você quando você está cantando debaixo do chuveiro? E Ele nem se incomoda se você é desafinado. Você sabia que Ele está com você quando você está no trabalho? Você sabia que Ele está com você quando você decide pecar? Você sabe? Agora deixa eu mudar a pergunta. Quão consciente da presença de Deus você é? Quão consciente da presença de Deus você é? Jesus está falando aqui, Ele vai estar com vocês para sempre. Eu sei que nós sabemos disso. E Jesus também disse, né, em Mateus 29, versículo 19, eis que estarei convosco todos os dias. E Jesus está conosco, conosco todos os dias através do Espírito Santo, que habita em nós e está conosco. Então deixa eu te mostrar aqui uma coisa. Jesus mostrou o Espírito Santo de três formas para os discípulos. Dentro de nós, agindo em nós, para nos transformar. E não é o nosso assunto aqui agora, mas todos nós somos predestinados a sermos iguais a Jesus. E toda a ação do Espírito Santo na nossa vida tem esse fim, de nos levarmos a sermos iguais a Cristo, ok? Fecha parênteses. Há o Espírito Santo sobre nós, que é o batismo no Espírito Santo. Uma experiência que nós temos e que nós precisamos ser renovados nela sempre, como a Bíblia nos mostra isso várias vezes, vou mostrar agora para os irmãos. Nós precisamos ser renovados várias vezes, sermos cheios do Espírito várias vezes. E isso é para nós cumprirmos a nossa missão, mas o Espírito Santo também está conosco o tempo todo. Não só sobre nos revestindo, não só dentro de nós, mas a sua presença está conosco, Ele está do nosso lado para nos ajudar para sempre. Então está falando de três coisas diferentes aqui. Está falando dentro, sobre e ao lado de. Quantos estão entendendo isso que eu estou falando? Agora sim, algumas conclusões que a gente chega até aqui. A primeira conclusão é que ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus. Você precisa captar isso que eu estou te dizendo. Porque ser cheio do Espírito Santo é uma promessa de Deus e Deus cumpre suas promessas. Se você entende que aqueles que creem em Jesus e se tornam filhos de Deus pelo novo nascimento,
Aqueles que receberam o Espírito Santo dentro deles, se tornaram nova criatura. Mas ainda não estão preparados para cumprir a sua missão. Mas você entende que essas pessoas, todas elas, têm uma promessa de Deus de que eles serão visitados pelo Espírito Santo. Então você pode orar e você pode dizer: Senhor, cumpra a sua promessa na minha vida. Eu creio e eu vou receber o Espírito Santo na minha vida, porque é promessa de Deus. Deus não pode mentir. Eu não estou te prometendo nada, foi Deus que prometeu. Eu não posso te prometer. Aliás, se Deus dependesse da minha pregação para você ser cheio do Espírito Santo, misericórdia. Ainda bem que Deus não depende de mim. Mas Deus depende de uma coisa. E aí você precisa entender. A primeira conclusão é que o Espírito Santo é uma promessa. A segunda conclusão é que ser cheio do Espírito Santo, a única coisa que depende para você ser cheio do Espírito Santo é que você tenha sede. Se alguém tiver sede. Se alguém tiver sede, do seu interior fluirão rios de água viva. Deixa eu definir isso para você assim. Sede ou fome da presença de Deus, que na verdade é a mesma coisa, significam a mesma coisa, ter fome, ter sede, enfim. É assim que eu interpreto fome e sede de Deus. É o desejo constante na vida de uma pessoa de estar consciente da presença de Deus com ele o tempo todo. Vou repetir isso para você. É o desejo constante de perceber a presença de Deus, de estar consciente da presença de Deus na sua vida. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 8, versículo 39, que nada pode nos separar do amor de Deus. Tem certeza que você já leu isso? Nada pode nos separar do amor de Deus. Isso significa que há uma conexão entre você e Deus que nada pode mudá-la. O nosso problema é viver sem a percepção desse amor e dessa presença. O fato de você não sentir a presença de Deus, ou não estar sensível ou perceptível para a presença de Deus, não estar sensível à presença de Deus, não significa que Deus não te ama e que Ele não está lá. Mas significa simplesmente que você não está consciente da presença de Deus com você. E quantas vezes nós vivemos grande parte da nossa vida sem reconhecermos a presença de Deus conosco. A Bíblia também diz em Romanos 8,14 que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Nesse momento, dentro da igreja aqui, existem ondas passando por aqui, você não pode vê-las. Elas são invisíveis, assim como o Espírito Santo é invisível. Ondas de FM, ondas de AM, ondas de TV, ondas de internet. E para você captar uma dessas ondas, tudo que você precisa é ter um receptor. Se você tiver um receptor, você vai captar esse sinal. E você vai ter acesso a ele. Bom, é mais ou menos isso que eu estou tentando te explicar sobre o Espírito Santo. Porque é da mesma forma. Nós já temos um receptor, que é o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo habitando dentro de nós nos capacita a ouvirmos de Deus. Ele nos conecta a Deus. Nós somos conectados a Deus através do Espírito Santo dentro de nós. Mas isso não significa que nós vamos andar conscientes da presença de Deus.
Porque quando nós andamos conscientes da presença de Deus, de que Deus está comigo todo o tempo, você passa a ouvir coisas que você não ouvia antes. Você passa a perceber coisas que você não percebia antes. Simplesmente porque agora você está consciente da presença de Deus em você. E eu quero te dizer uma coisa. Essa consciência constante da presença de Deus na nossa vida é que gera essa busca, essa fome e essa sede de Deus na nossa vida. Porque você tem que entender uma coisa. A fome e a sede de Deus é um dos maiores paradoxos da vida cristã. Por quê? Porque naturalmente você fica com fome quando você para de comer. Espiritualmente você fica com fome quando você come. Você fica com sede naturalmente quando você não bebe água. Mas espiritualmente você fica com sede quando você bebe água. E quanto mais você come, quanto mais você bebe, mais fome, mais sede você tem. Esse é o paradoxo da fome e da sede de Deus na vida cristã. Ter fome e sede de Deus é um dos primeiros sinais de saúde espiritual na vida do cristão. Quando ele perde esse desejo da conexão, da percepção constante da presença de Deus na vida dele, isso é um sinal de que ele está doente espiritualmente. Ele tem conhecimento da palavra, ele sabe sobre Deus, mas ele não está andando na consciência, na percepção da presença de Deus o tempo inteiro. E quando isso acontece na vida de muitas pessoas que se reúnem num final de semana, num culto de adoração, mas as pessoas não têm a consciência da presença de Deus na vida dela e da presença de Deus no lugar onde a congregação se reúne, porque esse lugar é santo, porque aqui se reúnem os santos de Deus. E esse lugar deveria ser cheio e deve sempre ser cheio de vida, porque nós chegamos aqui cheios de vida. E esse lugar precisa ser cheio da presença de Deus, porque eu e você chegamos aqui cheios da presença de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que pedra, tijolo, computador, microfone, essas coisas não ficam cheias do Espírito Santo. O que fica cheio do Espírito Santo são pessoas. E os cultos que nós temos e apresentamos ao Senhor são exatamente o reflexo da nossa vida que nós temos com Deus. Quantos concordam com isso? Aquilo que nós apresentamos para Deus na igreja, no culto, é o reflexo daquilo que nós apresentamos para Deus todos os dias na nossa vida. O nível de consciência que nós temos de Deus nos nossos cultos é o nível de consciência que nós temos da presença de Deus no nosso dia a dia. O que eu estou buscando aqui hoje, o que eu estou perseguindo aqui hoje, juntamente com vocês, é uma elevação no nosso nível de consciência em relação à presença de Deus na nossa vida. Porque quanto mais nós buscarmos, mais sede nós teremos. Quanto menos nós buscarmos, mais doentes nós ficamos. Quanto menos nós comemos, menos nós queremos comer. Nós adoecemos espiritualmente. É por isso que nós precisamos estar sempre pedindo a Deus: Senhor, inicia na minha vida de novo. Inicia na minha vida de novo um mover. Porque eu quero voltar a ter fome e sede de Deus. Mas o que eu faço quando eu quero, para que eu tenha fome e desejo de Deus novamente? Eu preciso me expor à presença de Deus. Porque quando eu me exponho à presença de Deus, quando eu tomo o primeiro passo e eu começo a me alimentar de novo, e eu venho à presença de Deus e eu me abro com Deus, então essa primeira atitude, ela gera uma fome. E quando eu sacio essa fome, a fome aumenta e ela vai numa constante, ela vai crescendo dentro de mim. Quanto mais eu como, mais fome eu tenho. Quanto mais eu bebo, mais sede eu tenho. E do meu interior começam a fluir rios de água viva. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo?
Mas quando nós não andamos na consciência da presença de Deus, a igreja sofre com a falta de manifestação do Espírito Santo. Entenda a diferença. A ação do Espírito Santo é aquilo que ele faz dentro de nós, mas manifestação do Espírito Santo é aquilo que o Espírito Santo faz entre nós e através de nós. Eu estou te dizendo então que a nossa consciência da presença do Espírito Santo, a fome que nós temos de Deus, é aquilo que possibilita o sobrenatural de acontecer. É aquilo que possibilita o impossível se tornar possível na nossa vida. É o que faz nos andar por fé, é o que nos faz nos mover no sobrenatural. Nós não andamos mais no natural, nós andamos no sobrenatural. Porque aqueles que são guiados por Deus são filhos de Deus. Então não sou mais motivado pelos princípios e pelos padrões da minha carne ou pelos padrões desse mundo, mas eu sou guiado pelo Espírito de Deus, porque eu sou filho de Deus e eu tenho consciência daquilo que Deus está fazendo em mim e através de mim. Eu quero te dar uma ilustração. Na verdade, não uma ilustração. Primeiro quero te lembrar de um texto que está lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 13. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Aí está a condição. Isso é fome e sede de Deus. É a condição. Existe uma promessa. E existe uma condição. Se alguém tem sede, quando vocês me procurarem, de todo o coração, é condicional. É uma promessa de Deus condicional a uma resposta nossa, a uma iniciativa nossa. A permanência de Deus no nosso meio, a visitação e a permanência de Deus no nosso meio, requer corações sedentos por Deus. E para mim, fome requer humildade. Você concorda comigo? Fome de Deus, ela requer humildade, porque fome e sede de Deus não combinam com reputação humana. Deus pede coisas para você que os padrões do mundo, os nossos padrões humanos, eles não se encaixam dentro de certas coisas que Deus pede para nós fazermos. Mas todo aquele que é guiado por Deus é filho de Deus. Então nós somos guiados pelo Espírito Santo. Então acredito que essa fome, essa sede de Deus, ela requer uma humildade da nossa parte. Nós temos que nos humilhar na presença de Deus. E também acredito que maturidade cristã é fruto e ela é mantida pela nossa capacidade de perceber a presença de Deus na nossa vida. Você não vai se tornar maduro pela quantidade de conhecimento da Bíblia que você tem. Maturidade cristã, para mim, você pode discordar de mim se você quiser, porque isso não está na Bíblia, é um conceito meu. Maturidade cristã, para mim, é a sua capacidade de perceber a presença de Deus na sua vida. Então eu quero te dar uma ilustração, porque Paulo, quando ele diz lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, o Eduardo começou o louvor hoje lendo esse texto. Efésios 5, versículo 18, quando Paulo fala assim, enchei-vos do Espírito. Ele está falando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. A ideia original aqui no português, ela não fica muito clara para nós, mas a frase no original, ela está no presente contínuo. Ele é uma forma verbal no presente contínuo no grego, que seria melhor traduzida para nós como
continuem se enchendo do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas continuem se enchendo no Espírito Santo. Paulo aqui está dando a clara ideia de que o enchimento do Espírito Santo, a visitação do Espírito Santo sobre nós não acontece apenas uma vez. Ela acontece várias vezes. Aliás, eu estou me lembrando agora que o mesmo termo, revestidos de poder, ele aparece logo após Pedro ter saído da prisão e ter voltado para a igreja, onde eles começaram a orar junto com os irmãos, pedindo que Deus desse a ele ainda mais ousadia para pregar o Evangelho. Ali aparece de novo o mesmo termo que apareceu lá em Atos 2, quando eles foram revestidos de poder. O termo no original usado ali é o mesmo termo de Atos 2, dizendo que eles foram cheios do Espírito Santo de novo, ou seja, eles foram batizados de novo, eles foram renovados naquele poder. Por quê? Porque eles tinham uma missão. Então Paulo aqui está falando, continuem sendo cheios do Espírito Santo. E agora, para encerrar, eu vou te dar essa imagem aqui para você pensar nela. No batismo de Jesus, a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, que quando Jesus é batizado nas águas, o Espírito Santo desce em forma de pomba sobre a vida dele. E a palavra de Deus, ela fala claramente, o Espírito Santo desceu e permaneceu. Desceu e permaneceu. Uma pombinha. Você sabe que um pássaro é um animal muito sensível. Eles se assustam com facilidade. Deixa eu te dar essa ilustração aqui. Imagine que você recebesse sobre o seu ombro, se um pássaro pousasse agora sobre o seu ombro, e você quisesse andar de certa forma que não espantasse aquele pássaro, para ele continuasse ali, para que ele permanecesse. Ok, você está aqui, um pássaro pousou no seu ombro, e você gostaria agora que ele permanecesse aqui, o que é que você faria? O que você faria? Sairia correndo? Viraria para ele e falaria, ah, passarinho! Deixa eu colocar assim para você. Se uma pombinha pousasse no seu ombro, e você quisesse que ela permanecesse ali, você teria que dar cada passo com ela em mente. Esse é o nível de consciência que nós precisamos ter de Deus na nossa vida. Cada passo com Ele em mente. Eu não quero que o Espírito Santo apenas venha, eu quero que Ele venha e que Ele permaneça. Feche seus olhos. Espírito Santo, nós queremos te dizer nessa noite que nós queremos ouvir do Senhor. Espírito Santo, dá-nos a percepção e a consciência da Tua presença na nossa vida. Nós queremos dar cada passo na nossa vida com a consciência do Espírito Santo sobre nós.
Senhor, há muitas pessoas que perderam a fome e a sede pelo Senhor. Há muitas pessoas que adoeceram espiritualmente. Há muitas pessoas aqui nessa noite que há muito tempo não sentem a Tua presença. Há pessoas aqui nessa noite que há muito tempo não sentem o Seu toque. Eu quero pedir, Senhor, essas pessoas que já sentiram a Tua presença, que já sentiram o Teu toque na vida delas, faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez. Espírito Santo, eu também quero pedir como igreja. Nós já tivemos tantas visitações do Senhor no passado. Nós já vimos coisas maravilhosas acontecendo no nosso meio. Eu quero te pedir nessa noite, Senhor, faz mais uma vez. Faz de novo, Senhor. Surpreenda-nos. Senhor, gera fome e sede no nosso coração, porque até mesmo a fome e a sede no nosso coração é o Senhor quem gera. O Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou. E o Senhor há de completar em nós a obra de Cristo. Aumenta, Senhor, nessa noite a nossa percepção da Tua presença. Aumenta, ó Deus, na nossa vida, nessa noite, a consciência da Tua presença na nossa vida. Nós queremos Te desejar. Nós queremos ter fome e sede. Mas algumas pessoas, Senhor, já não conseguem mais. Já não conseguem mais sentir esta presença, sentir esse amor, sentir a permanência da presença de Deus. E eu quero orar nessa noite por cada uma dessas pessoas. Faz de novo, Senhor. Faz mais uma vez. Em nome de Jesus. Fique de pé no seu lugar. Eu comecei essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Talvez a resposta para a sua pergunta seja não. E eu prefiro que você responda sinceramente que não, do que você finja que tem, mas não viva a realidade dessa presença de Deus na sua vida mais. Há quanto tempo você não se sente assim, cheio do Espírito Santo? Essa série não é para nós sabermos sobre o Espírito Santo, é para nós aprendermos a nos relacionar com Ele. E algumas pessoas precisam aprender a se relacionar com o Espírito Santo de novo. Porque você se esqueceu, porque você perdeu a presença. Você perdeu o fogo, você perdeu a paixão pela presença de Deus. E se você está assim como eu estou falando, se você se esfriou, se você percebe que não percebe mais, comece a clamar agora e dizer: Senhor, faz de novo na minha vida, me visita mais uma vez. E não se preocupe com quem está do seu lado, o que as pessoas vão pensar de você, porque aquilo que Deus vai fazer não combina com reputação, como eu disse na mensagem. Apenas comece a clamar a Deus e comece a dizer: Senhor, faz de novo. Se você quer sair do seu lugar e se ajoelhar, vem e faça isso. Faça alguma coisa nessa noite, porque é uma promessa de Deus e Deus vai cumprir a sua promessa na sua vida. Mas você precisa tomar o primeiro passo, você precisa dar esse passo, você precisa dizer a Deus. Então comece agora a clamar diante de Deus. Comece a clamar e fala: Senhor, faz de novo na minha vida, reaviva em mim. Ó Deus, em nome de Jesus, me renova no Espírito Santo, em nome de Jesus. Eu quero orar também por pessoas que você acha que você nunca foi visitado por Deus, que você nunca foi revestido por Deus para fazer coisa alguma. E se você tem esse desejo no seu coração, eu quero te dizer hoje, nessa noite,
você vai receber isso pela fé na sua vida. E o Espírito Santo vai te encher, porque se você deseja isso, é promessa de Deus na sua vida e Ele vai cumprir. Então eu estou falando aqui de duas coisas diferentes. Eu estou falando aqui de pessoas que querem ser cheias de Deus. Eu estou falando de pessoas que querem ser cheias de novo de Deus. De pessoas que querem reaquecer o seu coração na presença de Deus e falar: Senhor, restaura em mim o teu propósito. Senhor, restaura em mim um desejo, a fome. Restaura em mim a consciência da presença de Deus, porque eu quero andar assim, dessa forma. Comece a orar. Comece a dizer a Deus: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Comece a clamar na presença de Deus. Enquanto a equipe de louvor canta, e eles vão cantar e vão dizer: Senhor, faz de novo. Senhor, faz mais uma vez. Comece a clamar e pedir a Deus, porque se você clamar e buscar de todo o coração, você vai encontrar nessa noite. Se você procurar, você encontrará, se buscar de todo o coração nessa noite. Eu quero te dizer, se você puder, sair do seu lugar, porque quando você sai do seu lugar, você está dando a Deus uma resposta. Não é obrigado, não. Mas se você quer sair do seu lugar, se você quer se ajoelhar onde você está, se você quer deitar no chão, eu quero que você se sinta à vontade. Eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Eu quero que você deixe o Espírito Santo ministrar na sua vida. Se renda agora. Se renda agora. Não deixe o orgulho ou a reputação entrar no caminho e te impedir de buscar a Deus com intensidade mais uma vez.